Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Segundo a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, do Portal UOL, da Rádio Bandeirantes, caminhos muito chineses esses todos, o tom contra Bolsonaro subirá. O tom do sistema contra Bolsonaro subirá se os Estados Unidos aplicarem sanções a Moraes. Isso é uma ameaça, hein? Sanção do governo Trump a Moraes não é algo trivial. Vamos ouvir um pouco a eterna namorada do José Dirceu, a eterna normalista. Ficou estranho isso. Mônica Bergamo, vamos lá. Que marca justamente os últimos anos do Brasil. Essa é Fabiola Umbral. Brasil, né? Justamente depois de Bolsonaro e o embate em relação ao Supremo Tribunal Federal, em especial agora do Alexandre de Moraes. Até quando a senhora estava falando sobre essa possibilidade de prisão, que isso está dentro da nossa legislação, até a Mônica falava aqui para mim, Fabiola, há justamente essa disputa de poder, né, Mônica? Se caso essa sanção saia contra Alexandre de Moraes, de que maneira o Supremo Tribunal pode agir para prejudicar Bolsonaro nesse sentido, né? Olha, vocês sentiram o veneno? Isso é um jornalista, não é uma jornalista. É uma jornalista. Para prejudicar! Ela fez assim. Quando tudo isso passar, não vai poder ir ao supermercado. Porque as pessoas vão... Olha, isso aconteceu em outros períodos da história mundial, em que os colaboradores do regime eram fustigados depois que o mal passou. Pode ser a reação. Porque, veja bem, doutora Priscila, todo réu se considera injustiçado, por princípio, né? Eu já entrevistei... Essa mulher que fala parecendo que tem um ovo na boca é a Mônica Bergamo. Muitas pessoas que foram presas e que, assim... Mesmo culpadas, elas falam, bom, eu fiz, mas todo mundo fez, por que só eu tô aqui preso? Isso é a coisa mais comum, né? Por exemplo, caso de Caixa 2. Todo mundo no Brasil, na área política, fazia Caixa 2. Eu me lembro do Roberto Jefferson, uma vez ele foi no Roda Viva e os jornalistas perguntando para ele, quando ele denunciou o Mensalão, não, mas fale mais, ele falou, vem cá, os jornalistas aqui nunca tinham ouvido falar que tinha Caixa 2 na política? Sempre teve Caixa 2 na política e a gente sabia, só não podia publicar porque não tinha prova, né? Mas era uma coisa que era... ali, enfim, comum, né? Bem, enfim, então todos os réus se consideram injustiçados. E muitos são processados no Supremo Tribunal Federal. E é o Supremo Tribunal Federal quem tem a última palavra. No Mensalão foi assim. Eles foram à ONU, denunciaram o Supremo e etc. Mas não existia nem a possibilidade dessas sanções. Me parece que se o governo Trump impuser sanções ao judiciário brasileiro, isso vai empurrar o Brasil, o Estado brasileiro, para um conflito com os Estados Unidos. O governo brasileiro já disse que vai ter que reagir. Não quer... Hello, Melania. Sinto muito dizer, Melania. Seu marido vai estar em meio a um conflito com o Brasil. Coitadas de vocês, Melania. Preparem-se, Melania, e você, Trump. Não está buscando essa briga, não está buscando esse conflito, mas vai ser empurrado a isso, né? Então eu imagino que o governo brasileiro já disse que haverá reações, já disse ao governo americano, e o Supremo também demonstra isso. Então, para mim, me parece muito lógico que se essas sanções vierem, o Supremo sobe o tom, né? E eu não sei se isso pode justificar uma prisão preventiva do Bolsonaro. Queria ouvir a senhora, mas me parece... O que justifica a prisão preventiva de Bolsonaro ou de qualquer brasileiro é se, no caso concreto, estão presentes os autorizadores legais para a prisão preventiva que estão nos artigos 212 e 213 do Código de Processo Penal. Se não estiverem, se nós fôssemos uma democracia, e não estando presentes no caso concreto os autorizadores legais, não haveria então motivo para a prisão preventiva. Mas aqui é se o Supremo tiver com vontade. Você viu que o que disse aqui a mulher que tem o ovo na boca? Ela disse assim, mas eu não sei, talvez aí, se aplicar a sanção, o Supremo imponha a prisão preventiva. Isso é descaramento, rapaz. Você quer o quê? Namoradinha do José Dirceu.
tem cérebro. Que nesses movimentos, né, uma sanção do governo Trump ao Alexandre de Moraes não é uma coisa trivial, não é uma decisão da ONU que não tem poder de imposição a nada, né? Quer dizer, a ONU é muito simbólica, mas Israel está provando que o que a ONU fala nem sempre é considerado. Então ela não tem o poder de chegar lá e mandar tropas, ela não tem o poder de bloquear contas em bancos, ela tem um poder muito limitado. Não é o caso do governo norte-americano. Então eu acho que a gravidade da aplicação de uma sanção pode gerar uma reação equivalente, a senhora não acha? Mônica, 2 pontos. Essa é uma jornalista, né? A Mônica falou, feito uma degenerada, e aí perguntou para uma, eu não conheço essa advogada, perguntou para uma advogada aqui, a senhora não acha? Vamos ver o que vai dizer a doutora. Isso aqui são importantes. O primeiro deles é entender que a sanção ela só seria possível dentro do território dos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, não vai poder entrar, vai retirar a entrada do passaporte. E quando eu falo que seria só dentro do território ali dos Estados Unidos, isso representa muito, porque é um direito, né, que a gente tem em regra como ser humano, como dignidade da pessoa humana, que é o direito de ir e vir. Então ali já tem esse problema retirado de alguém que tem o poder de decisão, que é, por exemplo, né, que se pega aí o ministro Alexandre de Moraes. Agora, quando você fala que vai ter uma represália, a gente precisa dizer que a todo tempo, né, nós estamos aqui à espera de que isso aconteça diante desse atual governo do Trump, né? Ora ele põe lá, até para nós, nem só falando do ministro... Vocês já viram aí que é uma advogada vermelha, né? Uma advogada vermelha. Quando ela fala, mas as sanções, os efeitos vão ser só dentro do território. Ah, é? Você já sabe mais de lei Magnitsky do que eu. Vocês concordam com ela? Aí ela vem com outra desonestidade. Ah, mas é uma limitação do direito de ir e vir. Sim, é. Mas não existe um direito absoluto do sujeito entrar nos Estados Unidos, não, minha amiga. E ela sabe disso. Isso é uma doença. Isso chama-se psicopatia. De Alexandre de Moraes. Então a gente está aqui... Ai, doutor, psicopatia não é uma doença, eu sei. Aqui às vezes eu falo. Eu falo de uma maneira mais simples para poder me comunicar. Por exemplo, aproveitando para deixar aqui um aviso. Gente, eu sou um sujeito relativamente que tem leitura. Então, por exemplo, eu posso errar? Posso. Mas na maioria das vezes, em relação a quando eu for usar aqui os vocábulos, as palavras, eu sei um pouco da língua portuguesa. Então, outro dia, eu usei a palavra interrogamento, ao invés de interrogatório. Ah, vieram uma meia dúzia de bicho grilo. Não, se diz Sim, Anta. Existe sim na língua portuguesa a forma também interrogamento, pode ser usado. Usamos mais interrogatório. Mas por saber que existem as duas formas, às vezes quando eu estou raciocinando, pode sair uma forma mais rebuscada. Quando eu estou raciocinando, aí sai o interrogamento. Uma vez saiu. Mas não está errado. Antes de falar que essa pessoa que vos fala está errado, vá ao dicionário, vá à gramática. Outro dia também eu disse, muitos brasileiros não são afetos à língua portuguesa. Não, não é afeto, é afeito. Anta, quando se diz que muitos brasileiros não são afetos, quer-se dizer que muitos brasileiros não têm afeição à língua portuguesa? Vá, dê um Google antes de tentar corrigir o outro, Anta. Aí uma anta quadrada diz, sou professora de português, afeto está errado. Tu é professora do português do Lula e da Janja, não do português da língua portuguesa, da maravilhosa língua portuguesa. Dito isso, parece que estudaram na mesma faculdade que essa senhora aqui, olha a disfarçatez dessa advogada. Que a todo tempo podendo sofrer represália. Agora, com relação às sanções, é uma decisão unilateral. E aí a pessoa que está sofrendo corrupção grave ou uma evidente, aqui está o ponto também chave da gente falar, se ela recebe violação crassa, ou seja, evidente de direitos humanos, essa sanção poderia ser colocada de forma unilateral, mas eu vejo que o nosso
Quem está sofrendo, esse sancionado, senhora, como o Moraes, vai ser sancionado porque ele sim está agredindo violentamente direitos humanos. Ela está dizendo que Moraes é que teria seus direitos humanos violados. O Brasil vive um momento difícil. Jornalistas, em maioria, os meios de comunicação, em maioria, estão todos com um regime. Com um regime. A maioria dos advogados e advogadas, pelo menos desses que tem um microfone na boca aí, também são pró-regime. Associações como até de juízes, como a JUF, de juízes federais, pró-regime. Alguns órgãos de classe, que eu não posso dizer muito, também são pró-regime. Então só resta você, Mané, senhor Mané, senhora Mané, vão aderir também ao regime. Presidente, o atual presidente, né, Lula, ele não tem um embate direto, né, porque aí não seria o STF somente a colocar, né, de volta aí uma reciprocidade, e sim isso reverberaria até onde? Na política, na economia, em todas as outras coisas, porque a gente não dissocia, né? Então, se um Estado brasileiro está sofrendo uma sanção, seja ela desdobrada de um ato judicial, vai afetar a economia, afeta essa questão da reciprocidade, e sim, respondendo a sua pergunta, seria plenamente possível que o Estado brasileiro, não sei se seria a altura, não é? Porque aí a gente tem uma força, Estados Unidos ainda é sim uma potência, poderia fazer... Olha o desprezo que uma senhora dessa tem. Os Estados Unidos ainda é uma potência. Por muito tempo, anda. Quando você não tiver mais um átomo no território brasileiro daqui a, sei lá, 200, 300 anos... 500 anos ainda vai ser uma grande potência, a maior do mundo aí nos Estados Unidos. Eu fico triste, gente. Sabe o que o nome disso aqui é doutrinação. Essa mulher foi doutrinada pelos professores dela. É uma senhora já de 50 e tantos. Foi doutrinada pelos professores dela, que também foram doutrinados por outros professores na geração anterior e tal, e tal, e tal. Mas sabe qual é a notícia boa? Antigamente, os conservadores e a direita no meio jurídico eram isso daqui, muito pouquinho. Está aumentando. Aplicando o princípio da reciprocidade, algo nesse cenário parecido. Agora, é importante a gente dizer que aqui também eu não sei, né? Você perguntou a respeito de se buscar aí outras hipóteses em decisões que são tidas como ilegais. De fato, toda vez que alguém é acusado de algo, o Estado detém a força. Então, o Estado, ele tem essa força e o acusado, ele fica lá à mercê dessa imputação. E aí, o que é importante a gente falar? Toda vez que alguém está inconformado, não é? Porque a gente não pode se conformar com tudo que o Estado faça também. E o Estado erra. Porque quem julga é alguém humano ainda, embora a gente tenha admitido excepcionalmente a inteligência artificial ganhando força nas decisões. Então, inicialmente, como é alguém que julga, é humano, pode errar. E o problema é que nós temos um princípio que rege essas decisões que a gente tem aí, resignações ou inconformismos, que se chama o duplo grau de jurisdição. Então eu não vejo nenhum problema das pessoas buscarem, né, decisões que não se conformam dentro dos mecanismos de hierarquia e organização. A advogada de esquerda está defendendo duplo grau de jurisdição. Por exemplo, se Moraes for sancionado, Gilmar Mendes, Barroso for sancionado, o Paulo Gonetti, eles têm direito ao duplo grau de jurisdição. Eles vão, sei lá, o Papa, não sei, né? O Papa. E por que ela não defende que está errado que pessoas que não têm foro privilegiado, como essas pessoas do dia 8, pessoas comuns, por que ela não acha estranho que essas pessoas estejam sendo julgadas e foram julgadas na última instância e não têm, portanto, direito ao duplo grau de jurisdição, infelizmente? Inclusive, isso é inconstitucional. Cadê que ela está revoltada contra isso? Por que ela não está revoltada que Bolsonaro, por exemplo, que não é mais presidente e está sendo julgado, e não tem foro, devia estar sendo julgado numa vara federal de primeira instância, está sendo julgado diretamente a toque de caixa, inclusive, numa velocidade, sendo julgado no STF? Olha, se você ouve um esquerdista, se você prestar atenção, não é difícil porque eles não falam coisa com coisa. Não é difícil de você, no argumento, desmantelar o argumento dele. Porque essas pessoas não estão mais na sanidade perfeita.
Essas pessoas estão embriagadas por uma ideologia nefasta em todos os setores da sociedade brasileira. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição. Se tiraram sua inscrição, reinscreva-se. Não espere notificação dos vídeos. Entre aqui por conta própria, várias vezes ao dia. Vários de vocês tomando um cafezinho junto comigo, não é isso? Muito bem. Pessoal, comentários, por favor, inteligentes, compartilhem. Aqueles que se interessaram por essa belíssima camiseta protesto da Venezuela do Sul, aqui no primeiro comentário fixado há um link. Você clica e vai para a loja virtual.